esse vídeo sobre a ressurreição, né? O título é Jesus e o final de uma história de amor. Final assim, enquanto encarnado, né? Na tardinha de sexta-feira, logo após a morte de Jesus, um homem rico de Arimateia, da cidade de Arimateia, chamado José, que também era discípulo de Jesus, né? Ele foi procurar Pôncio Pilatos para pedir o corpo de Nosso Senhor. E nisso aí ele foi atendido, tá certo? Essa cidadezinha de Arimateia fica na Judéia, tá? Pois bem, esse José de Arimateia, né, da cidade de Arimateia, ele era membro do conselho lá do Sinédrio, né? E segundo a Bíblia, era um homem justo, né? Que não tinha concordado com a decisão dos seus colegas de culpar Jesus. José de Arimateia, ele foi acompanhado de Nicodemos e desceu Jesus da cruz e, tomando o seu corpo, envolveu o corpo de Jesus no lençol branco e o depositou num sepulcro vazio, novo, que era pertencente ao próprio José de Arimateia, onde ninguém tinha sido sepultado antes, né? Depois que ele pôs o corpo de Jesus naquele sepulcro, pegaram uma pedra muito grande e rolaram a pedra para deixar tapando a entrada do sepulcro, certo? A partir daí foram embora. Esse Nicodemos é aquele mesmo que foi encontrar Jesus de noite, né? Às escondidas, para que ninguém descobrisse que ele estava conversando com Jesus. Aconteceu isso, e aí os príncipes dos sacerdotes e os fariseus também dirigiram-se todos juntos à casa de Pôncio Pilatos e disseram a ele: Senhor, nós nos lembramos de que aquele impostor disse enquanto vivia. Impostor é Jesus, né? Olha só. Depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que seu sepulcro seja guardado até o 3º dia. Os seus discípulos poderiam vir roubar o corpo e dizer ao povo que ele ressuscitou dos mortos. E essa última impostura seria pior do que a primeira. E aí Pilatos respondeu a eles: tendes uma guarda, ide e guardai-o como entendeis. E eles foram e asseguraram o sepulcro, selando a pedra e colocando guardas, né? Isso aí está em Mateus 27, do 63 até o 66. Fizeram isso e na manhãzinha do domingo, Maria Madalena, a Maria, esposa ou mãe de Tiago, né? E Salomé compravam aromas para ungir Jesus. Tá certo? Isso aí está em Marcos 16, 1. Então elas foram ao túmulo. Esse túmulo ficava, claro, fora dos muros da cidade. Eis que houve ali, naquele momento, um grande tremor de terra, um violento tremor de terra. E ali um anjo do Senhor desceu do céu e rolou a pedra, aquela pedra super pesada, né? E depois sentou-se sobre ela, sobre a pedra. O anjo, ele resplandecia como relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Nós sabemos que esse tremor foi suficiente para romper o selo também que foi colocado sobre a pedra circular no túmulo de Jesus, né? Aquele selo que os próprios guardas dos fariseus colocaram, né? Do Sinédrio. E vendo isso, aqueles guardas que estavam lá de plantão quase morreram de pavor. O medo foi grande, o susto foi grande demais. E um anjo disse às mulheres: não temais, sei que procurais Jesus que foi crucificado. Não está aqui, ressuscitou, como disse. Vinde e vede o lugar em que ele repousou. Aí as mulheres viram que havia livre acesso, né, ao corpo do Senhor, pois a pedra pesada já tinha sido removida para elas. No texto de Marcos, no capítulo 16, no versículo de 3 a 4, diz que elas diziam entre si: quem nos há de remover a pedra da entrada do sepulcro?
né? O assunto já tinha sido resolvido pelo anjo, né? E vendo que o acesso estava livre, elas entraram e, passando ao lado dos soldados, né, que naquele lugar do sul ficaram tudo inconscientes, dormindo, elas viram sentada do lado direito um jovem, um anjo, né, vestido de branco, que lhe deu as instruções. Depois dos anjos terem dito essas coisas, as mulheres de fato se lembraram da predição de Jesus e elas ficaram bastante encorajadas. Então o anjo deu-lhes uma ordem: ide depressa e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Ele vos precede na Galiléia, lá o haveis de rever, eu vos disse. Mateus 28, 7. Vamos falar aqui agora da ressurreição. Então, como dissemos, essas três mulheres estavam no sepulcro do Senhor, frente a frente com os dois anjos, né? Com as suas vestes resplandecentes. Não bastasse elas estarem super assustadas, voltaram os seus rostos para o chão, né? E aí o anjo disse: por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui, mas ressuscitou. Aí elas se lembraram das palavras de Jesus. E mesmo estando no sepulcro, não encontraram o corpo de nosso Senhor. Também os guardas judeus, a essas alturas, que tinham sido enviados pelos judeus, né, para vigiar o sepulcro, vendo que estava se passando, depois que acordaram, que estavam atordoados, correram dali totalmente apavorados. Correram e foram comunicar o fato ali para os sumos sacerdotes. O fato é que o susto das mulheres foi tão grande quanto o susto dos guardas, né? Mas já estando recompostas, né, elas ouviram direitinho as instruções do anjo. Ide depressa, olha aí, e dizei aos discípulos e a Pedro que ele ressuscitou dos mortos. Ele vos precede na Galiléia, lá o haveis de rever e vê-lo, né? Eu vos disse. Então, com um misto de surpresa e responsabilidade, elas se afastaram do túmulo, até com certo receio, mas ao mesmo tempo com alegria, e saíram correndo para dar a boa nova aos discípulos. E aí vamos falar aqui como Jesus apareceu a Maria Madalena. O Evangelho de João diz que Maria Madalena, Maria de Magdala, né, de quem Jesus expulsou 7 demônios, viu 2 anjos vestidos de branco sentado onde estivera o corpo de Jesus. Um na cabeceira daquela pedra, né? E o outro estava aos pés. E eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? E elas se aproximaram e Maria Madalena, com o coração já quase saindo pela boca, muito surpresa, ela disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E aí, depois dessas palavras, ela voltou-se assim para trás e viu Jesus de pé, mas ela não reconheceu Jesus. Era o Jesus ressuscitado. Então Jesus perguntou: mulher, por que choras? Quem procuras? A Maria Madalena, supondo que era o jardineiro, né, respondeu para ele: Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde o puseste e eu irei buscar. E aí Jesus olhou assim com aquele olhar 90 para Maria Madalena e disse: Maria. Aí então ela exclamou em hebraico, né, Rabon, que quer dizer mestre, né? Ela conheceu imediatamente, ela reconheceu pela fala, pelo jeito de Jesus, né? E as 2 mulheres que estavam ali se prostraram diante de Jesus e beijaram os seus pés. E aí Jesus disse para elas: não me retenhas, porque ainda não subi a meu Pai, mas vai a meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E aí então Jesus, repetindo ali o que anunciara o anjo, né, disse para elas: não temais, ide dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia, pois é lá que eles me verão. Mateus 28, 10.
Mas vamos falar aqui um pouquinho da fake news dos príncipes dos sacerdotes, né? Eu já comentei um pouquinho. Enquanto as mulheres voltavam, alguns homens da guarda do Sinédrio já estavam na cidade. Aqueles que estavam guardando, que levaram um susto lá e tal, desmaiaram, depois voltaram e saíram correndo, né? Eles já estavam na cidade e já tinham conversado com o pessoal do Sinédrio, né? Para inventar a mentira, uma narrativa. E estavam lá anunciando para os príncipes dos sacerdotes o que tinha acontecido. E eles imediatamente reuniram-se em conselho com os anciãos do povo para debater o que deveriam fazer a partir dessa notícia bombástica, né? Lá ficaram e tal e decidiram, depois dessa reunião maquiavélica, dar aos soldados uma grande soma em dinheiro, com uma certa ameaça, entre aspas, né? Aí disse para os guardas: vós direis que seus discípulos vieram retirá-los à noite, enquanto dormieis. Vieram retirá-lo quem? Jesus, né? Inventaram essa narrativa. Se o governador souber, nós o acalmaremos e vos tiraremos de dificuldades. E aí os soldados receberam dinheiro e tal, né? Corrupção, e seguiram suas instruções. E esta versão é ainda hoje espalhada e acreditada entre os judeus. Vamos falar aqui um pouquinho da conversa de Maria Madalena com os discípulos. Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, voltaram do sepulcro e foram rapidamente dar notícia aos discípulos. Elas contaram tudo o que acontecera, tanto aos 11 quanto aos demais que estavam ali juntos, né? Encontrou todo mundo ali choroso, aflito, né? Mas quando souberam que Jesus vivia e que elas tinham visto o Mestre, né? Não quiseram acreditar. Essa notícia parecia-lhes como um delírio e não lhe deram crédito. Mesmo assim, os 11 discípulos foram para a Galileia, né? Como tinham ouvido delas, né? Lá para a montanha que Jesus falou. Essa montanha, ou monte, não foi citado nos evangelhos. Tanto pode ter sido o Monte Tabor, né, que fica a 10 quilômetros de Nazaré, como pode ter sido também o Monte Eremos, que foi o local onde Jesus fez a pregação do Sermão da Montanha, tá certo? Esse Monte Eremos, ele fica entre as cidades de Cafarnaum, na Galileia, e Tábor, no Egito. Esse local fica próximo ao mar da Galileia, na margem, né? Ou Tiberíades, né? O lago de Genezaré, como queira, né? E foi nesse monte aí que Jesus também fez uma das suas mais famosas pregações, a parábola do semeador. Vamos falar aqui de Pedro, que foi conferir as informações de Maria Madalena. Pedrão, né, com os discípulos que Jesus amava, o João Evangelista, né, correram juntos ao sepulcro. Mas João, que era mais novo, foi mais depressa e chegou primeiro no sepulcro. E ele inclinou-se e viu ali os panos no chão, mas ele não entrou, ali até por respeito a Pedro, né? E aí Pedro logo em seguida chegou também e viu os panos postos no chão. E ele também viu o sudário, né, que estivera sobre a cabeça de Jesus, separado dos demais panos. Mas o sudário estava enrolado num lugarzinho à parte, tá certo? Então só depois disso entrou também o João. João entrou, viu e creu. De fato, eles ainda não haviam entendido a escritura segundo a qual Jesus deveria ressuscitar dentre os mortos. Então Pedro e João voltaram para as suas casas, estando admirados do que acontecera. Essa da ressurreição é a história. Noutra oportunidade nós vamos falar do pós-ressurreição, como por exemplo os discípulos de Emaús, os encontros de Jesus com os discípulos, Jesus lá no mar da Galileia, né? Vamos ficar aqui por enquanto nessa parte aqui, tá certo? Vamos participar da Semana Santa, tem muita coisa para acontecer nessa semana e para a gente viver, né? Shalom.